Muito boa tarde, aprasquianos, aprasquianas, nossos internautas. Hoje é terça-feira, dia 27 de setembro de 2022. Agora são 3h04. A gente pede desculpas. O nosso programa era para começar às 14h30, mas tivemos uma queda de energia e teve um rompimento de um cabo pela Celesc. Mas estamos aqui, então, iniciando o nosso programa Eleições 2022. E a Prasc, comprometida com os valores democráticos e ciente da importância do processo eleitoral para a busca do fortalecimento das relações institucionais e governamentais, agradece a presença do senhor candidato ao governo do estado de Santa Catarina, Esperidião Amin, no Progressistas, aqui no estúdio da Rádio TV Prasc. É um espaço importante para que cada candidato apresente aí suas propostas para a área da segurança pública. Também uma oportunidade para que nossos associados acompanhem as entrevistas que têm o foco nos assuntos de interesse da categoria. O programa é transmitido ao vivo pelo Facebook e também pela nossa rádio web Prasc. Seja muito bem-vindo. Eu vou falar rapidamente aqui as regras, depois a gente começa então o programa. A duração total do programa é 1 hora, está previsto. O senhor vai ter 5 minutos para fazer uma apresentação inicial, depois são 8 perguntas com foco na segurança pública, 5 minutos também para cada uma, e 5 minutos de considerações finais. Aí totaliza um tempo de 50 minutos para o candidato, mais 10 minutos aqui para a apresentadora fazer as considerações iniciais e finais. Tá certo? Então, respeitaremos as regras. As perguntas vão ficar aqui na tela para o senhor visualizar e também o nosso cronômetro para marcar o tempo. Então, bom programa para nós. E a gente começa, então, assim que o Maurício me dá ok, aí a gente começa, então, com os 5 minutos para o senhor fazer, então, a sua apresentação. Podemos iniciar? Podemos iniciar. Pois não. Meu nome é Esperidião Amin, eu tenho alguma experiência no serviço público, fui 2 vezes prefeito de Florianópolis, é o 2º mandato de senador, fui 3 vezes deputado federal e já exerci o mandato de governador 2 vezes. Quero dizer que em todos os intervalos entre um exercício de mandato e outro, eu não procurei nenhuma boquinha em nenhum governo. Eu voltei para o trabalho como professor na Universidade Federal de Santa Catarina, onde fiz concurso público em 1975, e voltei a estudar também. Talvez tenha sido a melhor ordem de Deus que eu cumpri. Eu voltei, depois de 2 mandatos de governador, a fazer mestrado e doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, sempre tendo como foco políticas públicas, gestão por resultados, indicadores de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento social e, no doutorado, indicadores de sustentabilidade e tecnologia da informação, com observatórios urbanos para reger o nosso trabalho. Por isso eu posso me apresentar com alguma renovação contida dentro do que é o Esperidião Amin. Aprendi a aprender, aprendi a dialogar e aprendi muito com os meus alunos. E acho que estou preparado para oferecer um último trabalho. Esta, para o meu desejo, é a última eleição que eu pretendo disputar e pretendo encerrar a minha carreira política em 2026. Pode ser como governador. E eu gostaria de colocar Santa Catarina nos trilhos do seu futuro, especialmente no campo da saúde, no campo da regionalização da saúde, na valorização da educação, especialmente do ensino profissionalizante, e colocar o nosso Estado com uma infraestrutura adequada para a sua competição, para a nossa competição no mundo. E é lógico, zelando para que a segurança evolua satisfatoriamente para a nossa gente. Muito obrigada. Economizei um tempinho. Tem bastante tempo ainda, mas tá bem, então. Então a gente vai agora para as perguntas formuladas aqui pela Prasc, na área da segurança pública. Então, a primeira pergunta é: Santa Catarina tem hoje os melhores índices de segurança pública do Brasil.
Apesar desse excelente resultado, sabemos que há muito ainda a ser feito. Na sua percepção, quais devem ser as prioridades na segurança pública catarinense e, como governador do estado de Santa Catarina, como poderá atuar para garantir que essas prioridades sejam atendidas? É aí que entra o tempo que eu economizei. Tá bem. Eu não estou sozinho nessa missão de disputar esta eleição. Tenho como candidato a vice Dalírio Beber, ex-senador da República, sucedeu o ex-governador Luiz Henrique da Silveira no Senado, com o seu falecimento. É um homem experiente e vai ser um grande vice-governador, participante das nossas decisões. Tenho como candidato a senador, junto comigo, Kennedy Nunes, um homem combativo, já foi do meu partido, mas continua sendo meu amigo e é nosso parceiro, junto com o seu suplente, Bruno Bortoluzzi, e a sua suplente, Ruth Rossi. Nós somos eleitores do Jair Bolsonaro, em quem eu já votei em 2018. Só que naquela época o meu partido não o apoiava. Agora, o meu partido e eu pessoalmente, com o meu vice, o apoiamos assim como o Kennedy o apoia. Temos candidatos e candidatas a deputado estadual dos 4 partidos que integram a nossa coligação: Progressistas, PSDB, Cidadania e PTB. Portanto, é um time que responde a estas perguntas. Nós queremos ter base na Assembleia para implantar uma política que valorize a saúde e o agente operador da segurança, assim como o agente operador da educação. No caso específico da segurança, nós temos vários temas que são transversais. Por exemplo, o fato de Santa Catarina ostentar números ruins hoje em matéria de violência contra a mulher, contra a criança e contra o idoso. Uma coisa eu quero assegurar a todo operador da segurança pública de Santa Catarina: eu estarei ao lado do nosso agente, do servidor público que chega ao limite de oferecer a sua vida para cumprir com o seu dever. Nós não podemos ficar em cima do muro. O governador tem e terá lado. É claro que respeitaremos as leis, a Constituição, mas nós faremos tudo para prestigiar, apoiar e valorizar o trabalho do agente da segurança pública do nosso Estado. Assim, o nosso viés, a nossa maneira de olhar essa atuação, que hoje é baseada na qualidade do nosso elemento humano, é trabalhar para modernizá-lo. Modernizar especialmente o policial militar, que é a nossa força ostensiva e, portanto, também é o mais vulnerável a ataques e a retaliações, posto que uniformizado, ostensivamente, se expõe para defender a sociedade. Então nós temos que ter uma política de valorização de todos os agentes que operam a segurança pública, muito especialmente o policial militar, que, como eu disse, é a representação mais visível do esforço do Estado em prol da segurança do cidadão. Portanto, é o mais exposto. E por isso deve ter, de maneira mais visível e presente, o nosso empenho em valorizá-lo profissionalmente, salarialmente e especialmente do ponto de vista tecnológico. Só para aproveitar esse tempo disponível, quando nós implantamos as primeiras câmeras de vigilância, em 99, 2000, começamos por Joinville, depois Florianópolis e Blumenau, as câmeras eram vistas como invasão de privacidade do cidadão. Veja como nós evoluímos. Hoje, com tecnologia 5G, com a inteligência artificial, com as formas de vigilância e percepção eletrônica de situações anômalas, nós vamos ter um grande trabalho a desenvolver, especialmente porque Santa Catarina, no nosso governo, vai ser profundamente digital. Ou seja, largamente utilizaremos a tecnologia de informação e comunicação para dar ao nosso homem, à nossa profissional, à nossa mulher de campo,
mais condições de saber e de poder atuar com eficiência. Tá bom, muito obrigada, candidato. Nós vamos à pergunta de número 2 sobre o efetivo da PM e também do Corpo de Bombeiros. A Lei Complementar 417, de 30 de julho de 2008, fixa o efetivo da Polícia Militar de Santa Catarina em um máximo de 20.308 policiais militares. Porém, o efetivo hoje é de 9.923 policiais na ativa entre praças e oficiais. Dessa forma, o déficit é cerca de 10.385 policiais militares. No Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, a Lei Complementar 582, de 30 de novembro de 2012, fixa o efetivo em 3.815 bombeiros militares. Atualmente temos 2.571 bombeiros na ativa entre praças e oficiais. Dessa forma, o déficit também chega a 1.244 bombeiros militares. Como governador, o senhor pretende realizar concursos públicos anuais e de que outra forma poderá ajudar a combater esse déficit? Lembrando que essas leis também já estão com números defasados diante do crescimento populacional dos últimos anos. Primeiro, essas leis têm que ser respeitadas e atualizadas. Quando se fala em tecnologia, número de efetivo também deve ser avaliado, porque a tecnologia que permite o meu deslocamento, o meu trabalho remoto, por exemplo, analisando uma informação que o algoritmo registrou como sendo uma anomalia, tudo isso torna mais eficiente a minha disposição. Os exércitos, só para fazer a comparação, dizem o seguinte: um soldado americano de 2022 equivale a 120 soldados dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Por quê? Pelo seu poder de deslocamento, pelas informações e pela capacidade de intervenção. Essas leis têm que ser atualizadas para que se conheça a realidade diante da tecnologia. Agora, no caso específico da Polícia Militar, cá para nós, é um absurdo. Menos da metade. E menos do que tinha a Polícia Militar no meu governo. Ou seja, aí algo há. E é lógico que ninguém pode trabalhar com um déficit de mais de 50% de efetivo. E mesmo, com maior respeito à função do bombeiro, no caso dos bombeiros militares, o déficit não é tão grande. Pela minha conta ali, o déficit chega a 1/3. 2.500 para 3.800, se a memória não me falha. Não é mais ou menos isso? É. O efetivo 3.815. total. 3.800 versus 2.571. Isso. Se a minha memória Isso. captou. É. Você vê que os italianos e os árabes são mais ou menos bons com números, né? Aliás, os números são arábicos. Então, é uma questão de prioridade. Onde é que está a maior deficiência? É lá que tem que estar a nossa prioridade. Como na educação. A nossa maior deficiência hoje é no ensino médio. E no ensino médio profissionalizante. Estávamos em 7º lugar, estamos em 18º. Então é lá que está o buraco maior a ser preenchido com talento, com competência e com prioridade. É lógico que neste caso, sem demérito para os bombeiros militares, a nossa prioridade tem que convergir para a Polícia Militar, onde este déficit, eu nem posso assegurar que esse déficit pode ser zerado em 4 anos, mas ele tem que se começar a reduzir este déficit numérico, que chega à beira do escândalo, como primeira providência, associada a outros temas que nós vamos aqui examinar. Portanto, uma coisa é prioritária. Nos 2 números que você me deu, nas 2 contagens que você me deu, a prioridade, ou seja, por onde vamos começar? Pela Polícia Militar. Nós não podemos, tendo no corpo de uma lei complementar um número que passa de 20 mil, ter menos de 10 mil. Alguma coisa está errada. Por mais que a tecnologia evolua, e eu acompanho isso, eu conheço um pouco de tecnologia da informação e comunicação. Como eu falei, eu fiz doutorado em engenharia e gestão do conhecimento, até para me atualizar, mas nós não podemos suprimir o elemento humano. Podemos sim aproveitá-lo com inteligência artificial, com os complementos da tecnologia, para dar mais potência
para a sua ação ou reação. Então, prioridade, nós temos que começar a reduzir este déficit já no primeiro ano, no caso da Polícia Militar. Tá bom, candidato, muito obrigada. Nós vamos então para a nossa terceira pergunta sobre o reajuste anual. No ano de 2021, depois de 6 anos de congelamento, foi concedido pelo governo estadual o reajuste na remuneração dos militares estaduais. Apesar dos percentuais oferecidos, estes não foram capazes de recuperar as perdas inflacionárias do período de 2015 a 2021, que chegam a 42,55%. Apesar de Santa Catarina ter aprovado a Lei 15.695, de 21 de dezembro de 2011, que trata da database para fins de revisão geral anual da remuneração e subsídio dos servidores, a mesma não está sendo cumprida. Como governador do estado, qual a sua proposta para buscar que situações como essa não voltem a se repetir? Bom, primeiro eu vou tratar do meu governo. Eu vou manter equilíbrio fiscal, não vou aumentar impostos, vou procurar tornar a máquina cada vez mais eficiente e eficaz. Gestão pública por indicadores. Faço um apelo a todos os profissionais de segurança pública que me ajudem a construir indicadores de resolutividade, no caso da Polícia Civil, de eficiência e prevenção, no caso da Polícia Militar, de eficácia, no caso do combate a incêndio ou outras calamidades, empreendendo aí a Defesa Civil também, que não é exatamente o que nós estamos aqui abordando, mas também o Instituto Geral de Perícias, ou seja, a polícia tecnológica, a polícia que faz a perícia, a polícia técnica. Também quero estabelecer alguns indicadores para medir a nossa eficiência. E também a polícia penal, que tem que nos ajudar com indicadores, a construir indicadores que vão demarcar a nossa eficácia. A partir daí, nós estaremos desenvolvendo um trabalho de busca da virtude. Ou seja, começaremos a ter uma conversa plana sobre como cumprir a lei da reposição salarial. Nós estamos acumulando uma inflação razoável. Eu espero que no meu primeiro ano de governo eu possa, em primeiro lugar, cuidar da reposição salarial relativa ao primeiro ano da minha competência. Eu não quero, dizer francamente, eu não quero ficar devendo. Segundo, vou procurar pagar a dívida, porque o governo continua. Mas é reajuste salarial para todos. O dever constitucional é reposição salarial. É isso que está na Constituição. Enquanto ela não for mudada, ela vale para todos nós. Todos nós. Nós do lado de cá e nós do lado de lá. Eu quero cumprir isso porque sempre fiz isso quando exerci mandato executivo. Eu não quero deixar pendência nem salário atrasado, como já peguei, que tumultua a vida de todos. Os mais antigos sabem do que eu estou falando. E, com muita determinação, honrar a reposição salarial dos períodos da minha competência. Garantida a receita suficiente, vamos começar a olhar para as nossas demandas, inclusive algumas que nós vamos tratar hoje aqui com bastante objetividade. Ou seja, esses 42,55 são uma dívida do Estado, não do governador que vai assumir a partir de 1º de janeiro. O governador, se for o espírito de homem, que vai assumir a partir de 1º de janeiro, vai primeiro olhar a dívida que está sendo contraída no meu período de governo e depois cuidar da dívida da pendência que ficou. Porque não é justo a alguém que assume ter que pagar primeiro o que deixaram pendurado. Afinal, há justiça, há Ministério Público, há demandas em todo o Brasil sobre perdas salariais. E eu não serei o único que vai inventar a fórmula de resgatar essa pendência que, inclusive, a pandemia prolongou, até por determinação federal e nacional. Repito, não deixarei que se acumule no meu período de governo demandas, pendências
não vão se acumular pendências de reposição salarial relativas ao meu período de governo. E as remanescentes, vamos tratar de maneira transparente, com critério, mas é uma dívida do governo do Estado com todos os servidores públicos, e não com uma categoria ou outra, posto que, eu repito, a Constituição Federal assim dispõe e nós juramos e juraremos cumpri-la sempre. Muito obrigado, candidato ao governo do Estado, Esperidião Amin, do Progressistas. Nós vamos para a nossa quarta pergunta, que trata da Lei Complementar 254. A Prasc tinha pouco mais de 2 anos de existência quando obteve a sua primeira grande conquista, a Lei Complementar 254 de dezembro de 2003. Chamada de projeto de escala vertical, a lei estabeleceu uma política permanente de salário para todos os profissionais da segurança pública, incluindo os inativos. O projeto foi elaborado pela Prasc e definia mudanças importantes, como a de que a menor remuneração não poderia mais ser inferior a 4 vezes a maior. O texto original do projeto foi aprovado por todos os deputados por unanimidade e a lei passaria a vigorar em janeiro de 2004. Porém, o governador na época não cumpriu a promessa e até hoje a lei não é cumprida. O senhor, como governador, entende que a Lei 254 deve ser cumprida e, em caso positivo, quais providências como chefe do Executivo Estadual serão tomadas para ajudar nessa grande reivindicação da nossa associação? Olha, como lei, e eu queria ter um espaço um pouco maior para debater esta pergunta, que eu considero crucial, sobre a qual eu já me manifestei, eu não tenho nenhuma dúvida de que o princípio estabelecido nessa lei tem que ser cumprido. Ou seja, esta lei propõe que a diferença entre o maior e o menor seja de 4/1. Vamos usar essa expressão para nos entendermos. Isso foi estabelecido por lei, como salienta a pergunta, por unanimidade. Um detalhe, há 18 anos não é cumprida. Portanto, algo há. Eu sou legalista. Quando põe na minha frente uma lei, ou você contesta a lei, procura modificá-la democraticamente, ou você cumpre. Esta é uma lei que vem ao encontro do meu coração. Porque, como governador, inclusive, eu trabalhei para que a escala vertical fosse reduzida. Inclusive com supressão de postos de soldado, para promover uma redução nessa escala. A prioridade ao pequeno, que eu sempre preguei, continua aqui e aqui. Nós somos um país muito desigual. A desigualdade machuca a nossa democracia. Ela machuca do ponto de vista racial, na origem da pessoa, no ser mulher ou ser homem. Ainda se debate hoje se o salário da mulher deve ser igual ao do homem. E nós, num Estado feminino, não temos por que fazer essa discussão. Os grandes vultos da nossa história são mulheres. Anita Garibaldi, Antonieta de Barros, cuja irmã me alfabetizou, Dona Nonô, Dona Leonor de Barros, Madre Paulina, independente da religião, uma figura emblemática. Então, eu acho que nós temos que trilhar o caminho da redução das diferenças. Se a lei que está posta diz que é 4/1, eu vou estabelecer um programa claro, transparente de como cumpri-la, escalonadamente. Primeira regra que deriva da Constituição Federal é a reposição. Reposição salarial significa recuperar o que se perdeu com a inflação ou com outros acidentes. Nós estamos saindo de uma pandemia. Ainda temos dúvida se a economia continuará como está agora. O Brasil tende a crescer 3% esse ano. Uma maravilha. É um crescimento chinês, se nós compararmos com a recessão americana nos 2 primeiros trimestres e o que está acontecendo na Europa com recessão, inflação e inverno, que dizem os europeus é o general mais forte que tem lá. É o mais eficaz em todas as batalhas, é o general inverno. Então o Brasil está num momento de recuperação que pode ser muito importante para Santa Catarina, para a nossa economia, e todos nós dependemos dela. Governo,
é apenas o resultado dela e pode induzi-la. Por isso nós temos planos de reindustrialização inteligente para que o nosso Estado dependa menos de importações, para que nós possamos continuar exportando. O nosso principal endereço de exportação não é a China, que compra matéria-prima, são os Estados Unidos, que compram produtos com valor agregado, que representam aqui um salário melhor para o nosso trabalhador, uma remuneração melhor. Então, a reindustrialização inteligente, a preservação da nossa sanidade animal para as exportações, sanidade que foi conseguida no nosso governo com muito apoio da polícia, especialmente da polícia militar, mas também das Forças Armadas, especialmente na área de fronteira. Foi uma conquista nossa. A polícia militar pode bater no peito. Ela ajudou a que o Estado fosse protegido contra a aftosa e fosse o primeiro Estado do Brasil a ter o seu rebanho livre de aftosa sem aplicar a vacina. Nós vamos ter fontes de energia marítima, ou seja, o PL, quem quiser ler, 576, que saiu do Senado, ele abre o caminho para a geração offshore de energia, ou seja, energia eólica, energia solar, energia das marés e das ondas e outras mais. Isso tudo vai representar para Santa Catarina muita força, muito crescimento. Então eu sou otimista, porque o nosso governo vai ser um animador disso. Então eu espero sim, primeiro cumprir com o dever da reposição salarial. E dentre todas as pendências, é isso que eu vim dizer, dentre todas as pendências, esta é prioridade para mim. Ou seja, é reduzir a distância entre o maior e o menor salário. Quero que isso fique registrado. Eu não tratarei de nenhum assunto antes da reposição salarial do nosso período, reconhecendo as perdas anteriores. E não tratarei de nenhum assunto tópico, ou seja, de um grupo, de uma carreira, sem tratar deste, se não me falha a memória, artigo 3º da Lei 254. Por isso eu pedi um tempinho um pouquinho maior, porque isto é um compromisso que eu assumo do fundo do meu coração. Está na lei, vem ao encontro de um princípio meu e acho que nós daremos uma lição de justiça hierárquica pelo Brasil afora. Só acrescento a isso o seguinte: nós temos que definir o papel do policial militar, porque eu quero ver o policial militar entusiasmado para exercer a sua função precípua, na rua, como se diz, de coturno, ajudando ostensivamente a segurança do nosso cidadão, tendo o seu governador ao seu lado, para defendê-lo de qualquer provocação e evitar qualquer humilhação para ele ou para a sua família. Tá bom, muito obrigada, candidato ao governo do Estado. Tomei um pouquinho de tempo, mas tinha entregue antes. É isso, verdade. Compensou aí o tempo. Vamos tratar então agora a quinta pergunta sobre o sistema de proteção dos militares. Em 2019, o governo federal sancionou a Lei Federal 13.954, que tratou do sistema de proteção social dos militares, tendo efeitos também sobre os militares estaduais de todo o Brasil. A lei trouxe aspectos positivos, como a manutenção da paridade, integralidade e simetria aos militares estaduais. Mas, por outro lado, aumentou aí o desconto previdenciário, resultando no impacto financeiro muito negativo, principalmente para os nossos reservistas e pensionistas. Também o artigo 24 dessa mesma lei determina que os estados devem estabelecer legislação própria para tratar do sistema de proteção social dos militares. Porém, de 2020 até agora, 2022, pouco mais da metade dos estados brasileiros aprovaram lei específica, sendo que em Santa Catarina isso ainda não aconteceu. Na sua visão, qual a sua opinião sobre esse desconto previdenciário? Como governador, como o senhor pretende atuar para que um projeto específico comece a tramitar na Alesc? Primeiro, nós temos que comparar a nossa situação com a dos outros estados. Nós não somos uma ilha perdida no oceano. Segundo, nós não podemos brincar com a questão previdenciária. Nós não podemos voltar a ter um sistema desbalanceado, porque sou generoso, porque alguém é generoso, e depois deixar o nosso aposentado, reformado, enfim, pensionista, dependendo de uma nova providência legal. Então nós vamos estudar isso de maneira sensata, mas eu vou enunciar um princípio.
eu acho que a regra mais penosa a que todos nós estamos submetidos, é a lei do imposto de renda. A alíquota não é a mesma para todos os patamares de remuneração ou de renda. Então, eu não vejo por que nós temos um 14% aplicado, por exemplo, sobre um professor aposentado, nem vou falar de policial, que ganhando R$6.000 tem, a partir de um número, digamos, R$1.200, uma aplicação de 14%. Nós vamos propor uma negociação disso sem desbalancear a Previdência. Portanto, com muito cuidado, com muito zelo, eu não tenho condições aqui de dizer que vou fazer isto ou aquilo, mas nós vamos negociar uma forma abrangente dentro daquele princípio que eu mencionei, de prioridade ao pequeno, no caso, para salvaguardar a sua renda. Quando eu anuncio isenção do imposto estadual, dos impostos estaduais, sobre a cesta básica, eu estou praticando a prioridade ao pequeno, porque uma cesta básica pesa mais no orçamento de uma família que tem a renda mensal de R$2.000 do que numa família que tem a renda mensal de R$10.000 ou R$20.000. Então, a prioridade ao pequeno é um princípio elementar, simples, básico, mas que se aplica a todas as formas, tanto de remuneração quanto de contribuição, inclusive a previdenciária. É sob este princípio que eu vou propor o debate. Tá bom, muito obrigada. Nós vamos então para a pergunta de número 6. O sistema de, também tratando sobre o sistema de proteção e agora o grau acima. A lei federal, como a gente já falou, 13.954, não contemplou o grau acima. Depois, a lei estadual 765, de 7 de outubro de 2020, criou um novo sistema de remuneração, retirando de vez o grau acima dos praças militares que vão para a reserva remunerada. A praça tem uma ação coletiva envolvendo mais de 8.000 associados, buscando reaver esse direito adquirido. Como governador, qual a sua opinião sobre essa questão? Veja bem, isso é uma ação coletiva, né? Eu jamais poderei tomar uma posição a respeito do assunto sem conhecer o processo ou os processos e sem conhecer a posição da Procuradoria-Geral do Estado. Confesso que não conversei com ninguém da Procuradoria-Geral do Estado a respeito desse assunto. Se eu sendo eleito, eu vou chamar a Procuradoria-Geral do Estado para analisar, primeiro, qual é a perspectiva jurídica do pleito. Eu conheço o assunto, digamos, antes da análise desta ação coletiva, para saber quais as implicações que isso teria, doravante, assim como nos casos que fazem parte desta ação. Eu acho que nesse ponto nós podemos chegar a um denominador comum, a um acordo. Eu vou fazer todo o possível para não ter litígios, especialmente com, como é o caso, com pessoas já aposentadas, que já estão numa faixa de idade em que a requisição de remédios é maior. Uma pessoa que se aposentou, mesmo tendo exercido uma função, digamos, do ponto de vista físico, saudável, como é de policial militar, mas ela viveu sob estresse, né? Quem é que pode achar que não é estresse andar armado ostensivamente, sendo, portanto, respeitado, mas sendo também o alvo preferencial de quem queira fazer o mal? Essa é que é a verdade. Então, eu vou procurar alguma forma, junto com a Procuradoria-Geral do Estado, para conseguirmos uma solução de acordo a respeito desse assunto. Eu não gostaria de entrar no governo com uma ação de 8.000 aposentados e sair do governo 4 anos depois com 10.000. Eu gostaria de reduzir o conflito, no caso ainda que seja um conflito jurídico e democrático, portanto, eu vou procurar um acordo. Foi para isso que eu ministrei durante 9 anos na universidade empreendimentos e modelos de negociação. E aprendi muito com os meus alunos. Primeira regra, ponha-se no lugar do outro.
Vale para mim e vale para o outro. E depois escreva até quais são os seus limites, ele vai escrever quais são os seus limites. E vamos procurar uma negociação que não quebre o Estado, mas que preserve ao máximo possível a sua harmonia. Esse é o princípio, isso é uma das coisas que eu aprendi nesse período de 20 anos sem exercer mandato executivo. 9 anos de volta ao magistério e aluno, e esse tempo de 12 anos de parlamento. Eu tive 2 mandatos de deputado federal e estou cumprindo o 4º ano de mandato de senador, depois de ter deixado o cargo de governador no dia 1º de janeiro de 2003. A gente aprende inclusive o valor da negociação. Todo conflito termina com negociação. Preste bem atenção. Essa guerra da Crimeia, não é da Crimeia, a Crimeia faz parte da guerra, né? Faz parte da confusão, e eu li o livro A Guerra da Crimeia. Essa guerra da Ucrânia com a Federação Russa, ela poderia ter sido evitada com uma negociação. As bases para essa negociação vêm lá de 2015, quando a Rússia retomou a Crimeia. Foi assinado um acordo, mas os detalhes, e o diabo sempre mora nos detalhes, tem um velho adágio que diz isso, nos detalhes o cumprimento do acordo não aconteceu. Esse conflito vai terminar no quê? Com uma negociação. Os 2 países são vizinhos, a Ucrânia já fez parte da União Soviética. Nikita Khrushchev, para os mais antigos, era ucraniano. O homem que bateu com o sapato lá na ONU, em 61, 62, quando derrubou o U-2 do Gary Powers, ele bateu com o sapato, ofendendo a todos, foi estrepitoso na sua intervenção. Ele era ucraniano e era o chefe da União Soviética. Foi ele que doou a Crimeia para a Ucrânia. Então, lá é tudo primo. Isso poderia ter sido resolvido negociando. E só será resolvido negociando. Poderíamos evitar quantas mortes se essa negociação tivesse sido feita em fevereiro. Olha bem para mim. Foi isso que eu aprendi. E aprendi com os meus alunos os modelos de negociação. Mas, repito, você se coloca no meu lugar, eu me coloco no seu, tudo começa a ficar mais claro. E é assim que nós vamos fazer. Tá bem. Essa questão aí do grau acima é uma grande reivindicação da PRASC, Sim. né? Então, caso o senhor seja eleito, né, tem que olhar com muito carinho. Se não fosse grande, eu não teria assim, tanto carinho na resposta. Mas eu quero dizer, a assim. minha prioridade é o artigo 3º da 254. 254, e o grau acima também é. Agora, eu quero dizer, a prioridade sempre tem um e outro. A prioridade 1 é o artigo 3º. Tá certo. Não que a outra não seja importante, ela é apenas uma conversa posterior com negociação, como eu falei aqui, com a maior seriedade e responsabilidade. Um direito adquirido, né? Sim. Que foi retirado, assim, né? Mas, enfim, tantas leis que não foram cumpridas, e essa está sendo cumprida que não deveria, né? Porque Olha, geralmente tem um provérbio popular que também vale: quem parte e reparte e não fica com a melhor parte, ou é bobo ou não tem arte. Eu não quero ter arte, eu quero ser justo. Tá certo. A nossa 7ª pergunta aqui é sobre suicídio entre militares e a saúde mental. Suicídio é considerado um problema de saúde pública. Todos os anos, 840 mil pessoas tiram a própria vida no mundo. O Brasil ocupa a 8ª posição no ranking de países da América em número de suicídios, com uma taxa de 4,5 casos de autoextermínio a cada 100 mil habitantes. Já Santa Catarina é um dos estados do país com os maiores coeficientes nacionais. 7 casos a cada 100 mil habitantes. Em policiais militares, as taxas de suicídio também são altas. Um artigo publicado pela Cielo Brasil, tendo como autores o Gustavo Pereira, Amanda Madruga e Edelu, aponta que em Santa Catarina, entre os anos de 2012 e 2016, 14 policiais militares tiraram a vida. Todos eles cometeram suicídio, eram do sexo masculino, tinham, boa parte, 85%, tinham filhos,
E a maioria era da carreira de praças, especialmente de soldados. A gente tem extraoficialmente que esse número cresceu a partir de 2016, conforme os dados que a gente tem aí. E aí, como governador, o senhor acha importante ampliar as estruturas de atendimento à saúde física e mental dos militares estaduais, garantindo cuidados necessários em todas as regiões do estado, e de que forma poderá criar ações para que isso aconteça? Olha, eu receio que nós tenhamos algumas surpresas desagradáveis nisso aí. Quando eu falei, no começo da nossa entrevista, sobre a violência contra a mulher, contra a criança, contra o idoso, eu poderia dizer, a violência contra a mulher tem uma vantagem, olha só que palavra infeliz, mas é que eu tenho que usar. Eu criei a primeira delegacia de proteção à mulher em 1984. Hoje, nós temos muito mais estruturas. Mas naquela época havia absoluta subnotificação. Então, a vantagem que nós temos hoje é que na violência contra a mulher está havendo mais notificação. A mulher está falando a verdade. Está sendo estimulada a isso. No caso da criança, isso não acontece. No caso do idoso, menos ainda. E a pandemia bagunçou isso tudo. Eu acho que nós vamos ter que fazer uma avaliação desse risco por causa da evolução da depressão, que é realmente a doença deste começo de século. Ainda estamos no ano 22 deste século. E criar os mecanismos de fazer frente a isso. Os números de suicídio no mundo afora são espantosos. E muitos você só descobre acessando a sites e informações que não são abertas, porque há uma espécie de lei do silêncio sobre notificação de suicídio, inclusive aqui no Brasil. De forma que essa perturbação, que no caso do agente de segurança é muito mais grave, porque quando o agente de segurança apresenta essa fragilidade ou essa vulnerabilidade, é a segurança da sociedade que fica trincada. Então eu acho que nós vamos ter que fazer um grande esforço, tanto no caso da violência contra a mulher, criança e idoso, quanto no caso das medidas de proteção ao policial, para agirmos com mais prevenção, ou seja, seja através de exames periódicos, seja através de entrevistas periódicas, ou seja, com o uso da psicologia profissionalmente, evitar e, no mínimo, reduzir essas ocorrências que realmente me preocupa muito não saber como ficou a nossa situação depois da pandemia. Você falou de estatísticas anteriores à pandemia. Me preocupa conhecer estatísticas pós-pandemia. Não que as anteriores não sejam levadas em conta, mas eu acho que é preciso atualizar esses dados para termos uma política mais centrada nos fatos reais. A DSPS tem esses dados, nos passou, mas extraoficialmente a gente sabe que teve um aumento aí considerável deles. É o que eu disse que temia que fosse acontecer. Com certeza. Portanto, mais providências e outras providências têm que ser discutidas. Tá certo, a gente vai então para a nossa última pergunta aqui, a luta da Prasc. A Prasc completou recentemente, em 25 de agosto, 21 anos de fundação. Nesse tempo se tornou a maior associação de classe do Brasil e da América Latina, com 16 mil associados. É a maior entidade representativa dos policiais e bombeiros militares. E a luta pela valorização da categoria e para que os praças não percam mais direitos é uma constante. Como governador, como o senhor avalia a luta e o trabalho da Prasc, de que forma poderá ajudar aí a fortalecer cada vez mais a associação e ajudar nas reivindicações da categoria? Eu fiz questão de vir aqui para deixar bem claro que todos nós amadurecemos. Todos nós podemos fazer melhor e todos nós podemos evitar repetir erros. O que eu quero aqui assegurar
é que nós estaremos de portas abertas para conversar. Foi isso que eu aprendi ao longo desses últimos 20 anos, na escola e na vida. E esse exemplo que eu dei da guerra da Rússia contra a Ucrânia, eu tenho cada vez mais presente. Se essa gente tivesse gasto mais umas 2 noites de conversa com intermediários ativos, com todo esse povo que está querendo ajudar a matar, porque o que eu vejo é os Estados Unidos doarem 42 bilhões de dólares em armas. Então, isso não é para parar a guerra, é para dar mais fôlego para as duas partes brigarem. E ficar de fora, né? Olha, eu te dou a arma e tu brigas. Então, eu acho que evitar intermediários, dialogar e entender que eu não posso ir além daquilo que eu iria se estivesse do outro lado. E que há parâmetros que são da lei, que são da Constituição, da lei de responsabilidade fiscal, que me impedem de privilegiar um setor em detrimento do outro. E quando há alguma coisa em detrimento do outro, isso gera, essa desigualdade de tratamento gera venenos que fazem mal à sociedade. Então, do ponto de vista de diálogo, o segredo é não ter segredos. Até porque segredo não existe mais. Segundo, estabelecer consenso sobre o que é prioritário. Eu disse aqui o que é a minha prioridade. E disse francamente, venha ao meu encontro, venha ao encontro dos meus ideais, tudo que contribua para, respeitado o mérito, reduzir desigualdades. Isso é do que eu penso que é necessário para o nosso país, do que eu acredito. Eu não sou candidato para disputar mais de uma eleição. Esta é, no meu firme propósito, a última eleição que eu pretendo disputar. Quero fazer o bem, e quero fazer bem feito, limpamente, corretamente. Você pode criticar, mas sabe que eu não fiz ou não cometi erros em proveito próprio. Não cometi nenhum erro para beneficiar um sujeito oculto ou algum interesse econômico. Posso ter errado, mas estou apto, tenho convicção disso, a indo para o segundo turno, fazer o melhor para Santa Catarina. E o melhor às claras, dizendo o porquê e o para quê de cada medida, de cada decisão que se toma, e aceitando críticas com um espírito profundamente democrático que norteia a minha ação, junto com o nosso Dalírio Beber, meu candidato a vice, e com o time que eu já mencionei. Nós temos candidatos e candidatas a deputado estadual e deputado federal, temos apoio ao presidente Jair Bolsonaro como candidato, temos apoio ao Kennedy Nunes como candidato a senador, e Espiridião Amin e Dalírio Beber pretendemos ser os governadores da consolidação da harmonia no nosso Estado e da busca de um caminho firme, especialmente para a nossa juventude, para as nossas várias formas de economia, especialmente aquelas conectadas com o mundo. Obrigada, candidato. A gente vai lhe dar mais 5 minutos, então, para as suas considerações finais. Eu quero, nesse momento, pedir a você, que vai decidir o seu voto para governador, agora eu falo só de governador, que compare. Não acredite nessa história de votar no número do presidente. Isso não deu certo. Não foi bom para Santa Catarina em 2018. O Estado se defrontou com impasses. Nós perdemos tempo, para não falar outras coisas. Tivemos 2 processos de impeachment, tivemos 2 afastamentos do governador e o Estado perdeu importantes competições com seus vizinhos, especialmente no tocante à infraestrutura, que é fundamental para o nosso desenvolvimento econômico, para gerar as riquezas de cujos tributos
sobrevive e conduz os destinos políticos do Estado, ou seja, o governo, o judiciário, o legislativo e o executivo. Nós precisamos trabalhar para que Santa Catarina cresça. E cresça num ambiente de competição, onde só a educação vai nos garantir a base para que a gente possa vencer. E especialmente o ensino profissionalizante de ensino médio, na faixa do médio. Também abrindo mais bolsas de estudo que foram criadas no meu governo, no nosso governo. Artigo 170 da Constituição, aprovado por unanimidade. Dando ao professor a atualização constante, assim como o policial precisa de atualização constante, no saber e na tecnologia que nós temos que disponibilizar para ele. Nós estamos num momento de disruptura. Educação digital, telesaúde, ciência, tecnologia à disposição da segurança e, infelizmente, também à disposição de quem trabalha contra a segurança. Então é uma competição que nós vivemos. Eu estarei sempre ao lado do agente de segurança. Terei esse diálogo prioritário com esta categoria e também com aquelas que são essenciais para fazer o Estado dar bons resultados. Todos nós temos que nos submeter à qualidade do resultado da ação que nós produzimos, dos indicadores, assim chamados. Então, é para este governo que vai premiar a virtude e vai corrigir os nossos erros que eu convido você para escolher. Repito, compare, se assegure das informações que você tem sobre os candidatos e escolha. Democracia é isso. Até o direito a erro nós temos. Mas se nós soubermos em quem estamos votando, na sua capacidade de fazer, na sua experiência, na sua habilitação para fazer, eu acho que a gente tem menos chance de errar e mais chance de acertar. Tomara que seja assim para Santa Catarina, até o dia 2, e se tudo correr bem, no segundo turno nós nos vemos de novo. Muito obrigado. A gente agradece a participação, então, no candidato Esperidião Amin, do Progressistas, candidato ao governo de Santa Catarina. A gente reitera que o objetivo do programa é apresentar os candidatos, as suas propostas na defesa dos interesses dos praças. Amanhã a gente tem mais um programa, às 15 horas, então a vez do Jean Loureiro aqui com a gente. Não sei se já tem a arte aí dele. Então, amanhã, 15 horas, a gente está aqui. Hoje começamos um pouco atrasado, tivemos uma falta de luz, mas mais uma vez, então, a gente agradece. Boa sorte, candidato, e muito obrigado por ter Eu que agradeço. Muito obrigado e até lá. Você está ouvindo o Rádio Web Apraski.